Olá, tudo bem? Boa noite, eu quero desde já agradecer a você que está conosco. Estamos iniciando o 5º episódio do nosso podcast, o podcast do Stanislau. E hoje nós recebemos a ilustre presença de 3 mães. Como eu tinha dito no final do episódio passado, nós estaríamos tratando neste episódio que antecede ao Dia das Mães, o desafio da maternidade e como o dever de uma mãe cristã, e assim nós vamos estar trazendo. Hoje nós recebemos a presença da irmã Rosângela Medeiros, Sim. que é mãe, avó, esposa de pastor, é uma referência na igreja, e ela está aqui hoje conosco. É um prazer, irmã Rosângela, receber a senhora. Igualmente, Emanuel. Deus abençoe. Senhor. Amém. Amém. Para mim, o prazer é meu. Meu Deus. Também recebemos a presença da irmã Wene Aline, que também é mãe, cantora, Sim. e apresentadora. Eita! É um prazer, irmã Wene. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Também estamos recebendo a presença da irmã Keila Gouveia, minha mãe. Também é um prazer, mãe, ter a senhora aqui conosco. Amém. Amém. Obrigado. É um prazer também imenso para mim estar aqui. Amém. Graças a Deus. E antes de iniciarmos, eu quero convidar você que, porventura, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal Podcast do Stanislau para que você possa estar participando. Ativa o sininho para você receber as notificações e compartilha o link deste vídeo com outras pessoas para que elas também possam ser alcançadas e edificadas pelos assuntos que nós tratamos da palavra de Deus aqui. Amém? Vamos começar, irmã Rosângela. Começar com a irmã Rosângela, a veterana. Irmã Rosângela, para quem não sabe, não veterana não porque é mais velha, não é isso, mas porque é a que tem mais filhos. Irmã Rosângela, mãe de 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres, todos casados, né, irmã Rosângela? Sim, sim. Obreiros da casa do Senhor, os homens, as meninas envolvidas na música, na igreja, Sim. todo mundo trabalhando para Jesus. E a gente começa com a irmã Rosângela. Irmã Rosângela, qual o desafio materno misturado? Como é que equilibrar tudo isso, o desafio materno para uma mãe cristã nos dias de hoje? É um grande desafio, né? A palavra já diz, desafio. Desafio é algo difícil que às vezes nos traz medo, nos traz incertezas, insegurança, mas é algo muito bom. Depois que a gente mergulha nesse desafio, a gente vê a grandeza e saber que esse desafio é uma missão que Deus nos convocou, nos deu. Então, termina que esse desafio sendo algo muito bom. Amém, graças a Deus. Irmã Wene, quais os maiores desafios que a senhora tem encontrado? Não é uma tarefa fácil, né? As demandas são grandes e às vezes eu acho que não vou dar conta, né? Eu me cobro muito, mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todos os dias a gente vai ajustando o que foi que faltou no dia anterior, né? Vai tentando encaixar as coisas para melhorar, né? Como mãe, como esposa e como serva do Senhor. Como a senhora consegue conciliar as agendas, a vida cotidiana com a criação das meninas? Olhe, orando, pedindo a Deus graça, porque tem dias que eu olho para o meu esposo e eu digo, o dia está curto. 24 né? horas não dá, né? 24 horas é pouco para ajustar e fazer tudo o que eu preciso fazer dentro do tempo, né? Porque tem o horário que as meninas vão para a escola, o horário que elas chegam, que precisam almoçar, que eu preciso sair, né? Então, é muito difícil conciliar. Então, é viver de fé, por pura fé, né? Às vezes não dá tempo fazer tudo como eu gostaria de fazer, né? Mas a gente vai ajustando, né? Acorda mais cedo e dá certo. Eu só posso dizer que dá certo debaixo da graça do Senhor, porque é Ele. Amém. Só dá certo porque é o Senhor que tem colocado essas funções, né, nas nossas mãos e a gente consegue Amém. conciliar. E a senhora, irmã Keila? Amém. É desafios, né? Ser mãe é um desafio constante. Hoje eu colho frutos daquilo que fiz lá no início, quando eu tinha 18 anos. Mamãe, ela precisa renunciar de certas coisas, às vezes até ir a alguns lugares. Eu sou mãe de gêmeos. Então, quando as pessoas me perguntam como é ser mãe de gêmeos,
eu digo, é por produção, quando é bebê. Porque você que faz com um, tem que fazer a mesma coisa com o outro. Então, os desafios foram enormes, né? Mas o Senhor ajudou. Eu sempre fiz uma oração, irmã Rosângela, irmã Wayne. Deus, eu vou fazer o possível na criação dos meus filhos. Me dedicando, renunciando, ensinando. E eu conto, Senhor, contigo, para fazer o impossível em cada um. Graças a Deus. Esse é um desafio que, como o Wayne disse, você também, e eu acho que toda mãe, tem que ser com a ajuda de Deus. Porque criar filhos não tem modelo, né? Não tem receita. Não vem com o manual, né? Não vem com manual, nem eu posso copiar a forma que você criou seu filho. É verdade. Então, tem que ser Deus. Mãe, para vencer desafios, tem que estar de joelhos, pedindo isso, orientação, graça, sabedoria, saúde, disposição Verdade. e seguir. Agora, uma coisa é certa, Deus ajuda, o resultado vem. Né? É verdade. Porque essa mesma oração eu sempre fiz. A minha oração era, me ajude a criar. Tu me destes e eu quero que todos sejam teus servos. Se tu me deste para criar, eu quero chegar no céu com todos. Eles pequenos, eu até brincava. Quero chegar no céu com um cestinho cheio, com todos. Hoje não cabe mais no cestinho, não. Não cabe mais, não. Então, eu sempre, na minha oração, eu sempre disse Amém. isso a Deus. Me ajude, que eu quero meus filhos no céu. Nunca pedi riqueza para os meus filhos, eles sabem disso. Nunca pedi que eles fossem bem-sucedidos profissionalmente, que fossem homens eloquentes, homens vistos na sociedade. Eu sempre disse isso a Deus. Eu quero que meus filhos sejam todos servos e servos de orelhas furadas. Que onde eles cheguem, eles se destaquem como os teus servos. Então, e eles sabem disso, que eu sempre fiz essa oração. Se não for para meus filhos te servir, não quero ver meus filhos servindo ao mundo. Prepara e guarda. Eles sabem disso. É muito É forte. Eu mas fiz essa oração também. É forte, forte. mas... É muito forte. Porque os nossos filhos, ele nos deu como um... Ana é exemplo, né? Ana abdicou. Deus, ela pediu tanto Samuel. Sim. Quando ela recebeu Samuel, ela disse logo, eu te dou. Então, isso é devoção, é fé. E ela foi agraciada com mais. Sim. Muito mais do que ela Deus pediu. abriu a madre dela, né? Abriu Não a foi só madre. Samuel, né? Então, Depois isso aí serve de exemplo. Tu me deste e eles são meus só para eu criar, para eu gerenciar, mas eles são do Senhor. Amém. E Deus nos ajuda e a gente vai vencendo. Ninguém pode, com minha intelectualidade, com minha força, com meu poder, com minha ajuda. Se a mãe for assim, ela não chega em lugar nenhum. Os filhos se perdem, porque ela está perdida, né? É verdade. Então, esse desafio é com Jesus. Amém. verdade. Graças a Deus. Irmã Rosângela, Maria é um exemplo de dedicação. De mãe, dedicada, de fé, né? Eu sempre coloco Maria como um exemplo fiel para nós. Quando a gente vê a história, Maria ela era noiva de José. Mas a Bíblia diz que Maria era uma jovem dedicada, que Deus se agraciou dela. Então, não era rica, não era da alta sociedade. E o anjo chega e diz a Maria o propósito, né, que Deus tem na vida dela, e Maria se assusta. Como é isso? E quando ele diz que ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, o que eu acho mais bonito é porque Maria, a prudência dela, ela ficou calada. Ela não disse a José. Né? Deus foi lá ter com José. Sim. E ela enfrentou a sociedade da época, que não podia isso acontecer com uma moça que era desposada, que era noiva, né? Hoje, na nossa linguagem, ela era noiva. Como é que ela ia aparecer grávida? Essa barriga ia crescer, ia aparecer. Então, ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta. Né? A lei não dava esse direito. Mas Maria teve fé. Quando o anjo falou com ela, mandou que ela se acalmasse, e ela se acalmou. Né? José quis fugir da raia, foi embora, né? Mas Maria não fugiu. Ela permaneceu ali, porque ela creu, ela teve fé. E isso serve de exemplo para nós, como mãe, né? É um exemplo a ser seguido. A ser seguido. E depois ela tem Jesus naquela situação, né, vai fazer o censo, né, que o governador manda, ela volta para a terra natal. Para Belém. Quando chega lá, tem Jesus naquela situação, né? Não, numa estribaria, Nada favorável, numa né? manjedoura. E Maria teve aquilo. E o que eu acho bonito é quando os anjos, ou quando os pastores chegam, que começa a glorificar, né? E dizer aquelas palavras bonitas, aí a Bíblia diz que Maria observava tudo aquilo
e guardava em silêncio no seu coração. Estava só confirmando o que Deus tinha dito a ela. Isso mostra que é fé, prudência, né? Diligente. Então, que todas nós sejamos a ter um pouquinho de Maria dentro da gente, né? É um exemplo muito grande de fé para mim também, porque muitas vezes eu fico tentando me imaginar nessa situação. E por mais que a gente leia e releia, a gente não vê em nenhum momento Maria questionando, reclamando, Verdade. né? Como a irmã Rosângela acabou de falar, ela guardava no coração. Então, no coração dela havia uma convicção que era maior que o medo da morte, né? Ela creu acima de tudo, acima de todos, acima das circunstâncias que estavam impostas ali à sua frente. Então, é um exemplo muito, muito grande para mim, né? Eu preciso meditar mais e mais, e todos os dias relembrar e nunca esquecer. E nem tudo que Deus falou para ela através do anjo, ela contou para José, né? Não contou. Ela guardou, né? Ela sabia o propósito de que Jesus, daquele filho, mas ela guardava em segredo, né? Guardava no coração. E antes daqui, da gente começar nossa conversa, eu até conversava com Keila. Ela não deixou de lado, porque o anjo disse assim, ele será chamado Filho do Altíssimo. Então, se fosse hoje, será que a gente não ia dizer, mas Deus é quem vai cuidar dele? Eu não preciso me preocupar, porque foi Deus que me disse que ele é Filho do Altíssimo. Então, nada de mal vai acontecer com ele não vai se envolver com nada desse mundo, e está tudo resolvido. Mas ela não. Ela, mesmo sabendo que ele era chamado Filho do Altíssimo, ela teve ele como filho, Sim. como menino, né? humano, Verdade. cuidou, seguiu. O que eu acho bonito é que ela seguiu os padrões, porque esse é o desafio maior de uma mãe, né? Criar filhos. É verdade. É você incutir nele a palavra, sua regra de fé, os valores, os princípios. No mundo que a gente vive hoje, isso está tão já como algo descartável. Mas nós que professamos a nossa fé em Cristo Jesus, a gente não pode desprezar, descartar isso. Isso é primazia na criação do filho, né? E Maria seguiu todas as regras. Ela circuncidou Jesus. Jesus precisava ser circuncidado, se fosse aos nossos olhos, né? Mas ela circuncidou, ela apresentou Jesus, levou ao templo. Na festa da Páscoa, ela levava, né? Todo ano, é tanto que Jesus não volta, fica lá palestrando com os doutores. Ela volta, vai buscar Jesus. Talvez eu dissesse, ele é filho do Altíssimo, ele não vai se perder, Deus deixa ele lá, ele sabe chegar em casa, né? Verdade. Jesus já era um adolescente. Mas eles voltam, Maria preocupada, ele ainda diz que tenho eu contigo, mulher, mas ela está ali, né, cuidando. Então, mostrando o exemplo que mãe tem que ter trabalho. Claro. Mãe é uma missão árdua, é um desafio, porque você tem que cuidar o seu filho e incutir a fé, como diz lá em Deuteronômio, né? Ensinar os princípios bíblicos. Educar, né? Feito Educar. disso. Eu acho que Maria fez isso muito bem, né? E deixei esse exemplo para nós. Ela era conhecedora da palavra, da lei, né? Como comentamos a lei. E ela fez questão de cumprir, mesmo ele sendo filho do Altíssimo. Mas ela disse, não, eu vou fazer o meu papel de mãe. De mãe. Né? Cumprindo assim a lei e ensinando Jesus em tudo. Irmão N, seguindo o exemplo que a irmã Rosângela deu, e a senhora também muito bem pontuou, a senhora que é mãe de duas moças e uma mais criança. nova, uma criança. Qual a maior dificuldade que uma mãe encontra hoje, principalmente na fase de adolescente? Eu não digo irmã Keila, irmã Rosângela, porque os filhos já são casados, eu já sou casado há mais de 10 anos. Irmã Rosângela também, a mais nova, casou, eu acho que há pouco, um ano. Então está todo mundo, só os velhinhos em casa, mas a senhora ainda tem todas elas dentro de casa. E qual a maior dificuldade nos dias de hoje de trazer essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus e combater, porque vivemos nos dias tão difíceis. Muito difíceis. Quando elas eram um pouco menores, eu lembro que às vezes eu acordava assustada, sentava na cama, chorava, não conseguia nem dobrar os joelhos. E eu chorava. Eu dizia, Jesus, me ajude. Jesus, por que o Senhor me escolheu para essa função? É muito difícil. E esses dias aconteceu uma situação, né? Agora as meninas mais mocinhas, e elas gostam muito de estar em rede social, né? Então, para controlar essa questão de elas com o telefone na mão, porque tem um mundo aqui,
né? Tem um mundo aqui que elas verdade. são abertas e não adianta. Nem sempre a gente vai controlar, nem sempre a gente vai proteger de tudo. E eu fiquei bastante irritada. Bastante irritada. E nós estávamos na casa dos meus pais. E a minha mãe, ela é uma bênção. Ela orientou mesmo, sabe? Nós três, nos criou ali no caminho do Senhor. E minha mãe puxou minha orelha. A forma que eu estava reclamando com minha filha, veja. Aí eu disse, mãe, mas olhe, a senhora lembra? Veja, lembra quando era a minha vez? Aí ela disse, minha filha, é porque você está passando por isso a primeira vez, agora que você está sendo mãe de adolescente. Ser mãe de adolescente é assim. Aí veja o que ela disse. Às vezes a gente precisa perder aqui para não perdê-la, para ganhar mais na frente. Então, isso marcou meu coração de uma forma tão grande. Eu acredito que todos os dias eu escuto minha mãe falando, às vezes a gente tem que perder aqui para ganhar ali. Ou seja, no argumento, a forma de falar. Então, o desafio maior que eu acho é assim, elas vão para a escola e quando elas chegam em casa, você mostrar quem elas são, quem elas precisam ser, né? A família que nós temos, incutir o amor pela palavra e pela igreja. É de suma importância hoje a gente colocar no coração dos nossos filhos esse amor pela palavra, pela igreja, honrar, né, os mais velhos, né? Isso elas têm, sabe? Elas já vêm entranhado. Graças a Deus por isso. Elas são uma bênção, as três. Graças a Deus. Mas é muito desafiador as fases. A mais velha, ela já não tem mais aquela paciência de brincar tanto com a pequenininha, né? Já a do meio é como se fosse uma segunda mãe para a pequena. Ela ajuda, auxilia. Elas me ajudam muito nas atividades de casa. Mas você ter que lidar com a exposição das coisas que estão, sabe, que o mundo está trazendo, como se fossem coisas normais. São coisas absurdas, né? Então, lá em casa, o que a gente faz? A gente mantém um diálogo aberto. A gente conversa sobre tudo, a gente conversa muito. E eu costumo dizer que meu companheiro inseparável é Salomão. Pense numa herança boa que Davi deixou, que foi Salomão, que escreveu o livro de Provérbios. Até quando elas tiram nota baixa, eu estou lá, olha a sabedoria. Né? Então, a gente vai aplicando no coração e eu creio que o Senhor fará frutificar no coração delas na vida adulta. Amém, graças a Deus. A irmã Rosângela tem colhido esses frutos. Com certeza, isso que o Eide estava falando é real, né? É real. Porque é a palavra de Deus que nos manda fazer assim, né? A Bíblia é o nosso manual, é a regra de fé, de conduta. Aqui estão os valores, os princípios. E nosso mundo, nossos filhos estão nesse mundo. Mas a gente tem que ensinar isso a eles. Vocês estão aqui, vocês não são daqui. E o mais importante é isso que você disse, o amor pela palavra, né? Porque, vamos dizer, eu sou crente, eu não sou crente porque minha mãe e meu pai é crente ou me força a ser crente. Sim. Eu sou crente porque eu entendo que é a salvação. Eu sou crente porque eu quero morar no céu. Então, é muito importante a gente ensinar isso aos nossos filhos, né? E, assim, o que é que você vai ter como recompensa? É provar este mundo ou herdar o céu? Né? Isso é importante, porque eles vão tendo gosto, prazer. O que é a igreja? O que é a liderança? O que é respeito? Né? Então, são princípios, são valores que é importante na vida dele. Senão, como é que eles vão reproduzir para os filhos? Ou, quando eu não estiver mais perto deles, como agora, todos se foram, né? Eles agora estão formando o caráter de outras pessoas. Eles agora estão só, não precisam mais de mim. Mas eu tenho certeza que ficou guardado o que o pai e uma mãe ensinou. E outra coisa importante é não só a gente ensinar, mas a gente viver, né? Porque senão não adianta. Meu filho, eu sempre digo, não adianta. Meu filho lê a Bíblia é importante, mas eu não leio. Ele nunca me vê lendo. Meu filho ore, precisa orar. Ore antes das refeições, ore antes de dormir, ore durante o dia. Mas eu não oro, ele não me vê orando, né? Meu filho trate bem as pessoas, ele não me vê tratando. Meu filho seja educado, mas eu não sou educada. Então, assim, tem coisas que o desafio é esse, né? É você viver, porque você é espelho para os seus filhos. Viva que eles copiam. Verdade.
Isso. Então, isso é importante. Eu preciso ter minha vida primeiro pautada na palavra para que meus filhos tenham. Eles amem a igreja e entendam por que são crentes, né? Eu tive um grande desafio uma vez que, assim, eu já soube depois, na verdade, né? Mas eu louvei a Deus pelos desafios enfrentados e pela forma que eu fui. Eu sei que eu fui uma mãe general. Aqui também, aí. Eu sei. Aqui Apesar de que, porque eram 4 homens. Não é fácil educar homens. 2 mulheres. E eu me sentia muito nesse compromisso, porque eu recebi mesmo esse compromisso que Deus me deu. E um dia, orando, eu pedi a Deus que Ele poderia me dar até 10 filhos, que eu queria. Porque eu gostei da maternidade. Até hoje, eu amo os meus netos, tenho 6 netos, então eu gosto de casa cheia. E, para mim, foi um presente muito glorioso. Deus se agraciou de mim e me deu muitos filhos. Lá tem que comer de partido, né, irmã? Na hora do almoço, ou no então, domingo. ou então tudo junto mesmo. Tudo no barulho. Às vezes, Oscar dizia, ele não gosta muito do barulho, mas eu gosto. Que tanto barulho? São nossos, porque eu recebi isso como um presente, né? Amém. Então, cuidei, me dediquei mesmo. Me dediquei. Dormia pouco, me alimentava em pé, até hoje, todo mundo senta à mesa, e eles, mãe, a senhora não vai sentar, mas eu me acostumei a estar servindo, olhando, eles sentados, e eu, quem estava comendo, quem não estava, ajudando. Então, e depois, quando meu primeiro filho casou, eu soube que teve pessoas que disseram, eu quero ver agora, se ele é crente mesmo, se a general não está mais Do lado. do lado, perto. E provocou a situação e onde ele renunciou. Ele disse, não porque eu sou crente, eu sirvo a Jesus. Então, eu louvei a Deus. Eu soube por outras pessoas e eu louvei a Deus. Porque Deus, Ele me provou que Ele tinha feito o que eu tanto pedia, né? Um coração convertido, um coração cheio de amor por Deus, um coração comprometido com Deus. Então, são coisas que nos fortalece e a gente louva a Deus por isso. É verdade. Amém, graças a Deus. Quando a gente escuta assim, né, um testemunho como esse, a gente vê e tem a certeza de que vale a pena se dedicar, né, para essas mães mais jovens, que o mundo de hoje, né, estimula, está trabalhando fora, fica pouco tempo com os filhos e, às vezes, a babá do filho é um celular, é a televisão, né, isso tem os seus prejuízos. Então, como é tão bom, irmã Rosângela, ouvir uma mãe dizendo que gostou da maternidade. Porque, muitas vezes, nos dias de hoje, a maternidade não é vista com bons olhos. Não é como se fosse um peso, mas não, é uma dádiva de Deus. Deus escolheu você para gerar, para ser mãe, para amamentar, para ouvir aquela criancinha dizer as primeiras palavras, dar os primeiros passos. Isso não tem preço. Isso não tem valor. Uma mãe que aceita a missão dela, isso não tem valor. É levar para a escola, é aprender. São esses desafios. É desafiador? É. Né? Muitas vezes a gente não sabe, Jesus, como vai ser daqui para frente. Eu nunca vivi essa situação. Como já foi dito, não tem manual. Né? Cada um, e outra coisa, até, né, irmã Rosângela, a gente que tem mais de um filho, eu só tenho 2. Mas, às vezes, a didática de ensino dá certo com um, mas não dá certo com o outro. Porque eles são pessoas diferentes. Uma mãe tem que ter todas essas habilidades. É muito desafiador. De entender tudo. Mas é muito prazeroso. Eu costumo dizer, ser mãe, na essência da palavra, não tem nada nesse mundo que a gente possa comparar. Depois da salvação, ser mãe é algo extraordinário. Eu tenho saudade. Ainda sou mãe, mas eles me deixaram, né? Como a Bíblia diz. Deixa o homem, pai e mãe, iniciar outra pessoa. Mas eu tenho saudade disso e a gente está formando, como você disse, formando caráter. E caráter, assim, a gente tenta passar. O que passa para um, passa para o outro, mas por terem personalidades diferentes, um absorve, o outro absorve menos, o outro absorve mais. Mas hoje, o que é que eu vejo? Eu me vejo nas ações deles. Isso é aprenderam. Como eles criam os filhos, você vai vendo, você vai louvando a Deus, né? Como eles assistem as esposas, os maridos, e você vai vendo que foi a referência que eles tiveram.
não é? No lar, de ver os meninos, por exemplo, cuidando das esposas como o pai cuidava de mim, com a preocupação de levar filho para a escola, de dar banho, de ver o bem-estar da esposa. Então, isso tudo faz a gente glorificar o nome do Senhor e valeu a pena. Valeu a pena as noites, valeu a pena o choro, valeu a pena as preocupações, né? Uma vez eu estava quando eles vão mudando de fase, né? Porque chegaram todos praticamente de uma vez, tudo criança. Aí depois vai chegando a fase da adolescência, é outra fase. E a gente sempre escuta, né? Mães, é muito difícil, adolescente, é muito difícil. Então, você vai ficando apreensiva. Como será? Como será essa fase? Mas o que eu tenho a dizer é que essa fase depende da primeira fase da infância. Verdade. Depende como esses adolescentes vão ser. Sim. Então, se você deixou essa criança à vontade, como você disse, terceirizou, você não estava junto, você não chorou com ele. Eu lembro quando eles eram crianças, os medrosos, eu estava sempre junto deles, né? Para que eles não... Esse medo não viesse prejudicar eles mais tarde. Porque quando eu era criança, por exemplo, minha mãe tinha muito medo de trovão e relâmpago. Minha mãe tinha muito medo de pássaro que ficava cantando perto de casa. Ela não gostava. E eu coloquei no meu coração que isso eu não queria passar para os meus filhos. Então, quando começava a chover, eu morava no sertão também, e as primeiras chuvas do sertão é muito trovão e muito relâmpago, né? Ela já vem avisando, estou chegando. Estremece a estrutura, Estremece, né? a gente pensa que é Jesus voltando. Aí, o que eu fazia? Minha casa, as portas eram de madeiras. Eu morava em um duplex. Então, eu ia para o primeiro andar com eles, ligava o ar-condicionado e fechava todas as portas, para que eles não ouvissem os trovões e os relâmpagos, né? E que eu também não tivesse nenhuma reação de medo, porque eu tinha esse medo por causa da minha mãe. E eu perdi esse medo na maternidade, porque eu não quis passar isso para eles. Então, eles não têm, até hoje, eles não têm medo de trovão e relâmpago, né? Minha mãe tinha muito medo de quem morria. E eu, consequentemente, eu tinha. Morresse uma pessoa, eu não precisava nem saber quem era, não conhecia. Mas eu não dormia aquela noite. E eu ficava chamando meu pai e minha mãe para eu ir dormir na cama com eles. Minha mãe não deixava, meu pai deixava. Então, eu tive esse cuidado também de meus filhos não ter esse medo de quem morria. E sempre que eles precisassem, tivessem sem sono ou tivessem com receio, eu deixava eles vir para a minha cama. Às vezes estavam todos, sabe, por cima de perna da gente. A mistura é boa. Comprei uma cama maior do que a normal. Naquela época não tinha king, não tinha não, era um padrão só. Então, mas eu comprei uma maior, botei em outro quarto, e eles iam chegando e eu me mudava para lá com eles, e a gente ficava lá, ó, nessa misturada de mãe, para que eles, porque chegava, né, arrastando o lençol, estou com medo, eu nem perguntava medo de quê, não tem de que ter medo, venha para cá. E eu abraçava para que eles não tivessem esse medo. Então, às vezes ia trabalhar cansada, né, à noite mal dormida, mas valeu a pena, para você não tornar adolescentes complexados, medrosos, assustados, né, deprimidos. Não, eu sempre me preocupei com isso e não tive esse problema na adolescência. Graças a Deus, Deus me ajudou. Eu não tive adolescente rebelde, eu não tive adolescente que me desafiava, eu não tive. Consequentemente, quando chegou a juventude, nós éramos amigos, né? Como até hoje eu procuro ser amiga dos meus filhos, amigo dos amigos e das amigas deles, para que tudo fluísse e corresse natural. Amém. Qual a importância, eu vou dizer irmã Keila para o pessoal que está fora, mas a minha mãe. Eu pergunto, na verdade, quais as experiências que mais marcaram a senhora na construção? São inúmeras, né, que marcam uma mãe, que tenta construir o caráter de um filho à luz da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, né, como já foi falado, aquilo que nós cremos. Mas eu tenho ainda esse exemplo, e me marcava muito nas horas de indecisões, nas horas que eu achava que eu estava fazendo errado, ou que eu pudesse vir a errar e colher esses frutos lá na frente dos meus erros,
como mãe, eu sempre tive o exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés, né? Que ela enfrentou o rei, como estávamos comentando, ela não jogou o seu filho no Nilo. E quando ela não pôde mais guardar aquele menino, ela colocou ele no cestinho e ainda disse à irmã, Fique de Tucaia. vá atrás, que eu quero saber onde é. Então, ela tinha convicção. E deu certo. Né? A gente conhece a história, né? A filha de Faraó pegou o menino, criou como filho, e como Miriam estava seguindo, que Deus trabalha, tem um ditado que se diz que Deus trabalha por linha torta e dá certo, eu não acredito. Deus trabalha perfeitamente. Né? E até o fato de Miriam ter ido acompanhar dela ter dito, vai na margem acompanhando o que vai acontecer com o cestinho. Né? E Miriam, na hora certa, ainda disse, eu tenho uma ama que pode amamentar esse menino para ti. E Joquebede teve o privilégio de receber um salário para cuidar do filho dela e ensinar a lei de Deus. Porque isso foi demonstrado na vida de Moisés. Então, eu tinha esse exemplo comigo. Jesus, eu vou ensinar. Jesus, eu vou fazer a minha parte. Que foi a frase que eu disse no começo. Faz o impossível, Jesus. Porque entrar no coração, que é a salvação e converter, só Ele pode fazer. Agora, como mães, podemos, sim, fazer a nossa parte. E procurar fazer da melhor maneira possível, porque cada um tem a sua maneira. Né? Como já foi dito aqui, não existe manual. Então, eu fiz de um jeito, o N faz de outro, irmã Rosângela fez de outro, porque já tem os seus filhos criados. Minha mãe fez de uma maneira, a mãe dela fez de outra maneira, e por aí vai. Mas que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nossos filhos sempre, hoje e sempre. Porque, mesmo casados, a gente ainda inspira, né, preocupação, e aí chegam os netos, e aí você começa a reviver a sua maternidade. Eu acho assim, ser avó, você revive a maternidade, não com tanto, vamos dizer assim, não com tanto trabalho, né? Com aquele compromisso de acordar e levar para a escola, e ensinar a tarefa e tal, e tal, e tal. A avó é café com açúcar. Pois é só coisa boa. Então, o que marcou a minha vida na sua educação e na educação do seu irmão foi esse exemplo. Tem muitos exemplos na Bíblia inspiradores, mas quando eu estava diante de alguns desafios, eu orava, Jesus, eu quero ser como Joquebede. Eu quero ser como Joquebede, e Deus ajudou. E assim, não temos manual de uma outra pessoa. Por exemplo, eu não posso pegar o seu modelo, sua receita, nem o de Wade, mas eu tenho um manual de fé. É verdade. É a palavra de Deus. Que é o nosso guia, né? Então, o referencial. Toda mãe tem que se preocupar em ler a palavra e viver isso aqui. Não pode, mãe nenhuma pode dispensar isso aqui. Às vezes, hoje, tem muito assim, pessoas fazendo isso aqui que nós estamos fazendo, hoje em dia é moda, né? Podcast, e pessoas dando orientações, ensinamentos, faça assim, é assim, é assim. Hoje em dia a gente vê pessoas, por exemplo, que não são nem nutricionistas e ensinando dietas, como emagrecer, e do mesmo jeito para ser mãe. Às vezes nem é mãe. Verdade. Não é? Então, assim, uma coisa técnica. Isso não se pode, você não pode seguir isso. Isso é moda, mas não pode. Porque é isso aqui. Às vezes eu sempre... Mães jovens, né? Eu sou professora de escola dominical de mães jovens, às vezes elas me... Mas, Rosângela, como foi que a senhora fez para a senhora criar seus 6 filhos? Eu digo, me preocupei com a palavra e orei. Como você também fez e você também, né? Orei e pedi a Deus que me orientasse. Então, faça isso que não vai ter problema. Esse é o modelo. Amém. Noêmia, qual a maior dificuldade que a senhora acha hoje de colocar e transmitir a fé para as filhas? Eu não tenho, assim, tanta dificuldade para expressar, porque a gente vive, né? Desde que elas nasceram, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter nascido num berço evangélico, e da forma que eu aprendi, eu tento passar. Não só na forma que eu falo, mas com as minhas atitudes, no atender da agenda, o zelo antes, né? Elas veem como é o cuidado antes de atender os ensaios. Eu incluo elas nesses ensaios e acaba se tornando um momento de oração, porque os louvores, né, têm ricas mensagens e também trazem ensinos, né?
Então, tem muito momento de louvor lá em casa, né? Mais de louvor juntas do que de oração. Nós oramos, claro, mas a gente canta muito, né? Então, lá em casa o louvor tem sido uma ferramenta muito grande, né? E como eu já havia dito aqui mais no início, a maternidade é uma experiência de fé, né? Você vai conduzindo ali, mas o futuro, né? No futuro somente o Senhor sabe, né? Como serão essas crianças. A gente tem essa esperança, essa fé de que essa palavra vai ficar tão enraizada que ainda que elas lá na frente queiram afastar, mas que voltem para os braços do Pai breve, né? Então, o que eu faço? Eu sempre converso com elas e eu digo, olha, as duas mais velhas, né, elas já são bem conscientes que a salvação é individual. E o que eu digo para elas quase todos os dias é que depois que nós passarmos dessa vida, quando nós morrermos, eu não vou estar lá segurando sua mão do outro lado, não. Você vai estar sozinha diante do Deus que você serve. Então, Ele e você. E aí, como tem sido a sua vida? Você vai dar as mãos com Ele para adentrar as mansões celestiais ou Ele vai te enviar para outro caminho? Né? Então, eu sempre deixo muito bem frisado. Eu digo, olha, a nossa vida aqui é passageira e passa muito rápido. Aí eu sempre digo, olha aí a idade que você está hoje, né? 15 anos. Eu sou mãe de uma menina de 15 anos. E, para mim, eu me sinto engateando, né? Estou aprendendo aqui muito, né? Nesse podcast. Estou aqui caladinha, mas absorvendo, porque é uma tarefa que envolve muito medo, né? Eu não sei se as irmãs tinham esse medo, mas eu carrego assim muito medo, muito temor. Tem hora que eu olho para elas assim, eu digo, meu Deus, me ajude, né? Ajude a guiar minhas filhas, me ensine, me instrua. Todos os dias eu peço a Deus sabedoria. Ontem mesmo foi um desses dias. Eu disse, Senhor, o Senhor sabe que sozinho eu não posso, mas contigo eu posso. Me ajude a vencer aqui, porque todos os dias surge um desafio, né? Um desafio novo e se levanta uma nova questão. E o inimigo, ele não está para brincadeira, né? E ele está vindo com setas muito pesadas na mente dos nossos filhos. E a gente tem lutado muito. O Senhor sabe o quanto a gente tem lutado esses desafios. Mas eu creio que o Deus que me deu as minhas filhas, Ele vai me ajudar e vai ajudá-las, orientando para que elas cheguem lá, né? A minha gestação das 3 já foi uma experiência de fé, né? Gestar minhas filhas não foi brincadeira, né? Eu tive o que se chama de perimese gravídica, não sei se as irmãs tiveram, conhecem. São enjoos do primeiro mês até o último. E, assim, é enjoo constante. A gente não sustenta água, a gente não sustenta nada no estômago. Então, é uma gravidez que precisa de muito cuidado para que o bebê não perca nutrientes, né? Teve o doutor Jânio acompanhou as minhas gravidezes de Aine e Evelyn, e ele dizia assim, a mãe tá fraca, tá magrinha aí, ó, mas a neném tá forte. O que você come, ela absorve. Você não absorve para você, mas está indo para a criança. Então, a menina está bem. Mas não foi fácil, né? A Elise, eu optei por parto cesáreo, porque as 2 primeiras foram de partos normais, porque eu não aguentava. Eu disse, Júnior, eu não vou aguentar, né? Eu já passei por essa experiência 2 vezes. Eu disse, eu vou morrer, porque eu fiquei tão fraca, que nós morávamos no primeiro andar e tinha dias que eu chegava da loja, eu sentava num dos batentes, nos primeiros batentes, e eu começava a chorar, porque eu olhava para a escada, eu não tinha força para subir, né? Então, foi aquela gravidez mais arrastada, né? Dizem que a gravidez depois dos 30, ela fica mais pesada, né? E a Annelise, foi com 30 anos, né? Estava gestante com 30 anos. E eu senti essa diferença, eu não conseguia ter aquela força para trabalhar, né, que eu tinha das meninas, apesar de passar tanto tempo no hospital, tomando soro, né, mas o Senhor me agraciou com elas, né, com a chegada delas, e para honra e glória do nome do Senhor, estão aí, firmes, fortes, e elas têm um amor pela casa do Senhor muito grande. A Ene, eu não preciso mandar ela se arrumar para ir para o culto. Ela mesmo se arruma, separa a roupa. Mãe, a hora eu vou para a igreja, hoje tem ensaio em tal congregação, amanhã vai me levar o epainho.
Ela nem pergunta, a senhora pode? Não, mãe, tem que ir, tem que me levar. Ou então tem que pagar o Uber para a tia Renata, né? E algo que tem marcado muito a minha vida aqui, depois que chegamos no Recife, é a assistência que elas têm recebido ali, do presbítero Stephenson, a irmã Yolanda, e das dirigentes dos adolescentes. Eles têm dado uma assistência assim, de preocupar. Se elas faltam, eles ligam, eles perguntam como é que está, se adoece, vai lá, unge, sabe? Para a glória do Senhor, a menina foi curada, passou muito tempo enferma agora, então são coisas que vão ficando e que vai marcando a vida delas, né? Então eu digo assim, Senhor, marca as minhas filhas com o teu poder, para que elas vejam, não só de falar o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer, mas marca elas, sela, para que quando elas cresçam, elas digam, não, mas eu vivi isso, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ouvi a voz de Deus, eu acredito em profecia, porque foi Deus que usou aquela irmã para mim. Então, eu peço muito ao Senhor que marque o coração das minhas filhas, para que quando vier qualquer sombra duvidosa na mente delas, elas digam, não, eu vivi essa experiência, eu sei o quão real é, e ninguém arranca do meu coração, assim como foi comigo. Amém. Amém. Porque fica enraizado, né? Isso. Independente da idade, você vai dizer, não, eu vivenciei, eu passei por isso. E o quão bom é transferir isso. Eu estou falando muito pouco, né? Porque eu não sou mãe. Não, mas o momento aqui é esse. É para que assim, você, mãe, seja edificada. E assim como eu tenho ouvido e aprendido, tenho vivenciado com a minha mãe, com outras mães, com a minha esposa, que tem se dedicado. Ela pergunta muito à minha mãe, às vezes muito conselho, ouve muito ela, que ela aconselha. Agora uma pergunta, irmã Rosângela, para descontrair um pouco. Por que vó... A senhora disse que foi um sargento. Fui. Com os meninos e com as meninas. Mas com os netos, por que não é um sargento? Com os netos, não, uns bracinhos de luva. Porque eu tenho um exemplo dentro de casa. A irmã Wayne não é vó, sua mãe, mas sua mãe. A irmã Keila aqui com o Natanael e com a Laura, que são os 2 netos dela, ela tem 2 filhos e 2 netos. Parece, irmã Rosângela tem 6 filhos e 6 netos. 6, irmã Keila tem 2 filhos e 2 netos. Mas ela os meninos reinam na casa dela. Talvez seja, Keila até já respondeu isso aí, talvez inconsciente. Talvez a gente reviva, né? Vamos dizer, o momento da infância dos meus filhos está distante, né? Meu filho mais velho já tem 38 anos, 38, 39, acho que é 38, depois a gente não sabe mais nem a idade deles. Mas, então, aí agora, os filhos deles, é como se fossem eles, pequenos, só que em proporção favorável, né? Não é mais desafiadora, não é mais de medo, né? De preocupação, não. Os pais que se preocupam, né? A gente fica de longe, só como a mãe de Moisés ficou, né? Botou a filha, vá, Miriam, fique de longe, só seguindo o que vai acontecer. A gente fica de longe, a gente fica orando, pedindo a Deus para dar sabedoria aos filhos. Aí eu acredito que é isso, porque eles chegam, bagunçam, quebram, tudo. Se o pai for come brigar, em cima da cama. Come em cima da cama. Eu sou quem digo, leve, pode comer lá. Eu digo pra ela, vai sujar. Comigo não era assim. Pronto. Eu vou reclamar, ela diz, Emanuel, eu disse, mas comigo era pior do que como eu estou fazendo. Eu Ninguém comia nem no sofá. Mas, na mesa, o lugar de comer é na mesa. Mas eles não podem, eles podem. Minha avó diz que minha avó, a mãe dela, irmã Sônia, diz que avô e avó é um cavalo brabo que o filho amansou para o neto montar. Pois é. Está tudo tranquilo, é bom, dá saudade, né? E também acho que vem essa saudade. Eu estou vivendo agora a síndrome do ninho vazio, né? Sim. Só sou eu e Oscar em casa, todo mundo casou. E tem dia que passa assim um filme, aí dá saudade, né? Aí você chama, cadê fulano? Vem. Apesar da minha vida de correria, mas se eu ficar em casa naquele momento, se eu não estiver trabalhando, eu já ligo. Venham para cá. Amém, porque eu acho que é para matar a saudade de outrora. E eu me identifico muito com esse questionamento do irmão Stanislau, porque minha mãe, meu Deus, ela é, eu acho assim, a melhor vó do universo. É a melhor vó do mundo. Olha, ela cozinha, ela fez uma boneca, ela faz bonecas de pano. As meninas começaram a pedir, ela faz assim,
Eu faço o que as você roupas de imaginar. boneca. Sempre que ela vem, ela traz forminha, aí a gente vai fazer bolinho, a gente vai fazer biscoito, a gente vai fazer não sei o quê. E, sabe, aquela coisa, eu disse, meu Deus, ela foi uma super mãe, mas é mãe general também, a mãe raiz, né? A gente chama mãe Nutella, mãe raiz. A E avó minha é mãe mãe foi aquela Nutella. mãe raiz. Mas é uma avó Nutella terrível, eu não posso brigar. Eu não posso. Eu digo, mas mãe, quando foi minha vez? Ela, depois você ajeita, depois você... Em casa, Corre. minha mãe dizia assim, em casa você bate, em casa você bota de castigo, mas aqui na minha casa não. Eu digo isso. Na minha casa Tá não. vendo? Eu digo, Aí na minha- quer bater e minha corrigir? Em casa. Teve uma vez uma cena que um dos filhos brigou, né, com o filho, ele fez birra na hora do almoço e pegaram chinela e foi uma... Aí eu me contenho para eu não interferir na educação deles, né? Na criação. Mas nesse dia ultrapassou. Aí eu digo, aqui não. Fui junto dele, eu digo, aqui não. Sei que saíram chateados, foram para casa. Aí, para não ficar aquele clima, então eu não briguei tanto. Eu só disse, aqui não. Você educa em casa. Aqui não. Aí, depois que eles foram para casa, eu chamei Oscar, disse, a gente vai lá. Aí a gente foi lá. Pegamos 2, né, pai e mãe. Aí eu disse, olha, na nossa casa, aquela casa, sua casa é essa. Você tem seu filho, você educa aqui você faz o que você quiser. Eu nunca venho aqui interferir. Posso até sair de perto para nem escutar o choro. Agora, na minha casa, você nunca grite, você nunca bata, você nunca levanta a mão. Lá ele faz o que eu e seu pai querem. Tá certo. Pronto, então, aí assim funciona. Mas Ninguém é quase ninguém que briga. a senhora cumpre quase que aquele ditado, né? O lugar de ensinar em casa, que já diz o costume de casa vai à praça, Pois né? é, mas Então, na minha em casa casa, é o lugar que você brigar, educa, ensina, né? Provocar a criança, para a criança chorar, eu brigo logo, faço isso não. E eu ainda digo baixinho, aí ele não ouve, se você fizer isso, eu tiro sua autoridade aqui, então nem invente. Tá vendo? Eu sou a autoridade maior, né? Você está na minha casa Esse agora. negócio de vó, só Jesus, viu? Mas mãe, ela também, sabe, quando ela vê agora como as meninas são adolescentes, né? Ela pega, eu digo, amada, me ajude, eu preciso da senhora. Eu digo, mãe, me ajuda. Mãe, eu faço como? Tem hora que eu pergunto, ela diz, puxe na rédea. Você sabe como é que tem que fazer. Mas depois ela vai lá, ela, tenha paciência com sua mãe. Do jeito que ela diz comigo, tenha paciência com seu filho. Tenha paciência com sua mãe. Olha, você sabe que ela é assim, mas é por causa disso. Então, assim, é uma boa troca, né? Aí o que lembra da avó e da mãe de Timóteo, né? Sim, Lloyd, Né? Que eu acredito Eunice. que elas trabalharam assim, nesse conjunto, né? Para instruir tão bem a Timóteo, né? E Paulo cita. E não perder a essência. De não perder a essência. Que é a palavra. Isso fica muito... verdade. Né? E elas marcam assim, desde a primeira vez que eu li, né? Depois que eu fui mãe, foram mães que marcaram a minha vida, né? Então... Eu sempre, quando eu me desespero, eu vou para lá. Eu digo, mas como será que a irmã Eunice e a irmã Lloyd agiriam aqui? Como é né? que seria o Isso momento, né? é Então, importante, né? Elas ajudaram, influenciaram na fé de Timóteo de uma forma que Paulo frisa, né? Foi notório. Então, apesar da gente dizer que vó não tem regras, mas assim, regras dessas coisas. Mas quando vai ferir a fé, Sim. aí a gente tem que entrar mesmo com a palavra, porque é a salvação deles. Os Mas meus muito- pais, eles entram Muitas vezes ela chega e diz, olha, corrige Natanael aqui. Eu Ela faço não, eu não isso. corrijo não, mas como se dissesse, Eu ó, digo, eu não faz. posso, né? Às vezes eu digo, não, Tati, nunca vou bater nele. Vó aconselha, né? Agora eu aconselho. Mas ela ó, chega, mas bata. Ele está precisando assim, olha, precisando, corrija é. isso. Ela Ele diz, já olha, está se eu- maiorzinho, né? Aqui tu pode dar umas palmadinhas, porque aquele tá muito bravo. Mas como se dissesse, mas eu não vou bater. Mas tu Não, pode bater. Eu digo isso, ó, veja isso, para mais tarde você não chorar. Então, corrija isso. Agora, eu, Rosângela, estou fora. E assim, eu tive o E privilégio, Viu, Rosângela? Eu tive o privilégio, assim, de além de ter pais cristãos, né, e raiz, o meu esposo, ele foi criado, né, pela avó e pela mãe, as duas viúvas. Então, a referência de homens que eles tiveram era só dos parentes, né? Mas elas, mulheres de Deus, Jesus salvou elas quando o Júnior ainda tinha 1 aninho e meio, mas tinha o mais velho que Jesus guardou. Mas elas criaram 4 filhos homens, que até hoje as moças dizem, por que, irmão, você não teve mais filhos para casar com a gente? Porque elas conseguiram criar 4 bons homens, né? E eles não apanharam.
Foi sem apanhar, foi ali no temor. Às vezes, meu esposo conta que a vovó chegava, eu chamava ela de vovó também, irmã Alexandrina. Eles estavam assistindo. Ela entrava na frente dela bem forte, né? Assim, ela chegava, parava e dizia assim: todo mundo de pé que a gente vai ler a Bíblia. E ali, a televisão, quem quisesse que desligasse, ela não estava nem aí para a TV. Vamos, tem que meditar. Já ficou demais na frente desse negócio aí. Aí cantava hino da harpa, orava, meditava. E tudo isso ficou no coração deles. Hoje Jesus guardou minha sogra, guardou a avó deles. Mas os ensinos ficaram, né? E hoje nós estamos transmitindo para os nossos filhos. Então, eu fui bem-aventurada no sentido de que as minhas filhas ainda tiveram participação de ver como minha sogra instruía, que a gente passou mais tempo com elas. Mulheres de Deus, de oração, que colocava a gente para cantar. Tanto que eu tenho muitos vídeos da gente tudo sentado assim na cama, cantando hino da harpa. Às vezes ela sentava com a gente. A gente chegava de agenda, meia-noite, ela ficava sentadinha até 4 da manhã, repetindo aquelas histórias, né? E como eu louvo a Deus por ter emprestado tanto os meus ouvidos. Queria ter ouvido mais, sabe? Do que ela compartilhava conosco. E as minhas filhas, elas não esquecem. Você falar com a minha Aine, com a minha Evelyn, elas falam chorando. Então, eu agradeço muito a Deus, porque quando você tem perto pessoas de Deus que vivem na prática e no exemplo, firma ainda mais no coração. E o que você falou, que é fundamental, que você aprendeu, é a nossa casa ser igreja. Sim. Né? Porque não adianta a minha casa eu viver do jeito que eu quero e na igreja, como é que meu filho vai ser? Ele vai ser um reflexo de casa, né? De casa. Então, se na minha casa meu filho só vive na televisão, hoje, que eles ficam menos no celular, que referência eles vão ter? Então, a nossa casa tem que ser igreja também, né? A igreja começa na nossa casa. E o que é importante é o culto doméstico. Sim. Né? Culto doméstico, eles aprendem, porque tem a leitura, tem os hinos, tem a oração, tem a explanação da palavra. Filho de crente brinca até de cultinho, né? De Lá, cultinho, a gente era criança, brincava de cultinho. Um cantava, outro pregava e ela sentava no tamborete para assistir. Eu tinha amigas que eram batizadas com o palavra. Espírito Santo na brincadeira, a gente brincando de cultinho, a gente tudo criança. E Jesus chegava e batizava de verdade. Então, isso é essencial e é pena que hoje tem pessoas que não têm isso como referência, como valor, não é? Então, mas o culto doméstico é uma vitamina, é um remédio para a alma do crente. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, irmã. Vou fazer a pergunta para as senhoras. A mesma pergunta, cada uma responde por vez. E qual é o momento que a senhora mais celebra na maternidade? Pergunta difícil, né? Mas o momento, eu acho que é esse, né? Que eu estou celebrando da maternidade, é esse que eu estou vivendo. Porque passei esse processo de trabalho, de desafios, de noite sem dormir, criança doente. E o mais interessante é porque, assim, quando você só tem um, mas quem tem mais de um, quando um adoece, por exemplo, agora, tá essa virose, todos adoecem. Então, assim, você não diz... Passei 15 dias com esse doente. Não, todos adoecem. Passou um mês, né? Passar muito, porque aí já sabia que a leva todo mundo ia adoecer. Então, assim, esse período de doença, período de escola, de ensinar tarefa, para que eles aprendam, como eles estavam na escola. E eu sempre balanceava. Uns estudavam de manhã, outros estudavam à tarde, para que eu pudesse ensinar melhor, porque tem aquele que desenvolve mais rápido, tem aquele que é brincalhão, tem aquele que não gosta de estudar, né? Não gosta de ler, as formas, a metodologia, os que não gostam de matemática. Aí o que eu fazia? Comprei umas cartolinas, fiz as tabuadas e pregava no quarto deles, né? E durante o dia, de vez em quando, fulano, quanto é tanto vezes tanto? Tinha um que eu só via correndo para ir lá. Eita, eu estou nessa fase, Jesus, me ajude. Outro não gostava de geografia. Então, eu fui numa gráfica, botei moldura nos mapas das regiões e também enchi a parede do contrário. A cama dele era aqui e o quarto ficava ali, os mapas. Para que eles fossem visualizando, né? E aprendendo. Então, teve esse grande desafio de ensinar, da escola, de ver o que o professor estava ensinando, deles irem para a igreja, gostarem de ir para a igreja, se ocuparem com as coisas da igreja. Então, tudo isso foram
coisas que foi dolorido, não foi fácil. A gente fala assim, mas não foi aquela sequência. Foi duradouro, o choro de comportamento. Né? Eu lembro que uma vez teve um que se comportou mal na escola. Eu levava uns e Oscar, quando voltava do trabalho, passava na escola e pegava. E, nesse dia, Oscar foi chamado pelo coordenador e disse, olha, fulaninho estava brincando, e contou. Quando Oscar chegou em casa, então, isso para mim doeu muito, muito, porque eu não admitia isso, pelo meu esforço, Sim. pelo o que eu fazia, o que eu conversava com eles e o que eu ensinava e mostrava. Eu pegava exemplos de outras pessoas e mostrava a eles. Você achou feio isso? Achei. Então, olha, serve para a gente observar e não copiar. Né? E quando Oscar chegou, então, assim, foi no impulso. Eu disse a ele, eu não vou bater em você para eu não pecar, porque eu estou com muita raiva, muito chateada com o que você fez. Seu pai está envergonhado. Agora você vai passar uma semana nesse quarto. Seu espaço é esse quarto, que era o quarto dele. Daí você só sai para comer e para tomar banho para a escola. Aí, então, assim, foi algo que eu não bati com medo de pecar, mas eu pequei no castigo. Porque quando chegou assim a quarta, a terça, sabe, daquela semana, já tinha passado, A né? raiva já. A raiva. E ele comportadinho ali, aí dele chegava no quarto, mãe, eu já posso sair? Aí você olhava, ainda faltava 3, 4 dias, né? Aí difícil. Aí eu não sei, para que um castigo desse? E eu fui muito assim, se eu dizia uma coisa... Cumpria. Para que eles não perdessem a credibilidade, né? Com as minhas palavras. Aí eu dizia, ainda não, ainda falta, mas por dentro, sabe, quebrada. Eu digo, meu Deus, me deu uma estratégia para eu diminuir esse castigo. Até e não ficar desmoralizado. Não ficar desmoralizado. Aí depois eu desmanchei, né? Eu digo, olha, como você está com um bom comportamento, você não insistiu. E eu dizia, seus irmãos não podem brincar aí no quarto, não. Tem que ficar só refletindo o que você pensou. Era duro então, mesmo. assim, toda essa jornada é desgastante para a gente, emocionalmente, né? Uma vez eu dei uma cipuada em ele já adolescente, e quando foi no outro dia que eu fui trabalhar, eu estava mal. Que eu era secretária da escola na época e uma professora, o que é que tu tem? Tu tá mal. Aí eu já desabei, chorando. O que foi que houve? Aí eu contei a ela, disse, mulher, eu te dou outro cinturão, dá uma surra maior. Tu tá chorando por isso. Mas porque, assim, são coisas que a gente, às vezes, não tinha necessidade de fazer tudo aquilo, mas você excedeu, mas para o bem, pensando num futuro bom para eles, para que eles não repetissem. Então, aí por isso que eu digo, quando eu chego agora, que eu vejo como eles estão, o resultado, eu celebro. Amém. Eu glorifico a Deus, eu louvo. De manhã na minha casa eu sempre faço o devocional, mesmo sozinha, mas eu não perdi a essência do culto doméstico, né? Que eu sempre fazia com ele, às vezes vinha emburrados, né? Com sono, ficava em pé, não queria cantar, mas eu digo, mas vamos cantando, vamos. E eu insistia, né? E eu continuava fazendo ali o culto e acontecia. Aí hoje, no meu devocional, eu louvo a Deus, porque eu sei que não fui eu, mas Deus teve misericórdia, ouviu minha oração e eu vejo eles fazendo o culto doméstico, levando para a igreja, então, caminhando no mesmo percurso. E eu sei que Deus vai ajudar todos e vai honrar o desejo de todos. Então, essa é uma celebração de toda mãe, é ver os filhos bem-sucedidos, né? Hoje eu louvo a Deus. Meus filhos são casados, bem casados. Deus proveu, porque de pequenininho a gente já começa a pedir esposos e esposas, né? Verdade. A minha oração era, onde está o marido das minhas filhas? Onde está a esposa dos meus filhos? Ajuda que eles se encontrem, para não se encontrarem com pessoas erradas, né? Assim, que não era aquela que Deus... O propósito de Deus, né? Não é? Porque uma coisa que eu acho lindo na história de Sansão, né? O pai dele, Manoá, ele teve essa preocupação. Ele fez essa oração. Quando a mãe disse o que o anjo tinha dito a ela, e ele orou e disse, me ensina a criar essa criança. Né? Para que a gente... Uma vez eu ouvi o pastor Ailton dizer isso, até anotei aqui na minha Bíblia, para que as mães não atrapalhem, não desvie o propósito, o caminho que Deus tem para o seu filho. Amém. E a gente vê lá no Salmo 139, que ainda no ventre Deus escreveu a nossa história. Então, a história dos nossos filhos, como a gente vê aqui a de Jesus,
Deus escreveu, e de tantos outros, né? De Moisés, Deus escreveu. Então, se Joquebede não tivesse honrado os princípios, ela tinha estragado os planos de Deus. Se Maria não tivesse honrado os princípios, ela tinha estragado. Então, a mãe tem que ter esse cuidado para não estragar a história que Deus escreveu para o seu filho. Aí eu agradeço a Deus. São casados, Deus ouviu essa minha oração. Tem casa própria. Pode não ser muita coisa para algumas pessoas, mas para mim é muito. Se eu pedir muito, eles criança. E eu pedia que eles casassem, se casassem bem casados. E eu queria que cada não tivesse seu cantinho. Sua casa própria. Não morassem de aluguel. E Deus honrou. Eu vejo isso, os detalhes. Orações que eu fiz, eles criança, outros ainda no meu ventre. E eu vejo isso. Que eles fossem tementes a Deus, que eles respeitassem as lideranças da igreja. Eu vejo tudo isso, né? Fossem bons maridos, cuidassem das esposas, minhas filhas, fossem dedicadas aos maridos. Então, assim, aí a gente festeja, a gente comemora, a gente louva a Deus, como Ana, né? A minha alma exalta esse Deus todo-poderoso que nós servimos. Amém. Glória a Meu Deus, que N. coisa linda. A minha maior alegria veio algo na minha mente que de vez em quando eu digo a elas, né? Eu fui mãe com 20 anos, mas eu me considerava uma criança, 21 anos. Né? Porque criada na igreja, né? Era só... Aí, de repente, casada, e eu engravidei logo, 6 meses de casamento, eu engravidei da primeira. Foi assim. Logo veio a segunda, e eu digo, olha, vocês estarem vivas... Já é um milagre. É um motivo para vocês darem glória a Deus todos os dias, porque tinha dias que eu ia pegar elas no bercinho... E como era sempre aquele mesmo movimento, né, para amamentar, eu ficava com uma dor tão grande aqui no meu pulso, que teve um dia que eu fui pegar ela e eu disse, eu vou derrubar essa menina. Aí eu puxei o berço, encostei na cama, eu pegava e colocava assim na cama, porque eu já não aguentava, né? Eu digo, então dê glória a Deus. Eu brinco muito com elas assim. Mas a minha maior alegria é saber que, apesar da maternidade doer, que dói, né? A gente sente esse medo, esse temor, então aí tem momentos que vai doer o coração, a gente vai se sentir incapaz, mas ela não precisa machucar, né? Porque nós não estamos sozinhas na maternidade. Quando as coisas fogem do controle, quando você não sabe o que fazer, você pode entrar no quarto, você pode trancar a porta e você pode pedir ajuda do alto. E vem. É verdade. Porque muitas coisas que eu vejo no nosso dia a dia, até no comprar de pão para as minhas filhas, eu vejo o Senhor me guiando, guardando, cobrindo, protegendo, direcionando. Uma experiência que eu tive, eu fui no mercado com a minha filha mais velha. Veja como Deus cuida. E ela queria um cereal. E eu disse, vou comprar não, cereal hoje. Não, vou me esperar. Não comprei o cereal. Pois quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo, cadê o cereal da menina? Por que não comprou o cereal da menina? Ele poderia ter dito lá no mercado. Não, mas quando eu cheguei em casa, eu olhava para ela e dizia, o cereal da menina. E eu sabia que era o Senhor me apertando porque eu não comprei o cereal da menina. Aí eu disse, ei, né? Ela disse, oi. Eu disse, vamos no mercado? Deus está mandando eu comprar seu cereal. Ela, bichinha. Então, a minha maior alegria é saber que, mesmo sendo uma tarefa tão desafiadora, eu não estou só. E mesmo nós estamos nesse momento difícil, que é a adolescência, né? Está a Eine com 15 anos, ela sempre, desde pequena, sempre foi muito independente. Ela trabalhava com a gente, ela já queria o salário dela. Nós tínhamos um ponto vazio em cima da minha loja. Ela tinha 12 anos e ela disse, papai, deixa eu morar sozinha aqui em cima, já que está vazio. Veja, com 12 anos. A gente disse, e você vai se sustentar de quê? Ela, o salário que o senhor me dá. Aí Júnior disse, mas você vai ter que pagar água, luz, você vai ter que pagar a sua internet, né, para morar sozinha. Você vai ter que arcar com suas responsabilidades. Ela disse, então vai ser difícil demais. Ela disse, realmente eu não tenho idade para isso. Mas a minha maior alegria é essa, é saber que eu posso contar com a ajuda do meu Deus, do nosso Pai fiel e maravilhoso. Amém. Então, só para fortalecer aqui o ânimo de Mamãe, que a gente vê a aflição dela em acertar. Eu casei com 19 anos. Fui mãe também da sua idade, né? Com 20 anos eu fui mãe.
E com 28 eu estava encerrando minha carreira de mãe. Meu Deus. Com 28 anos eu tinha 6 filhos. Muito nova. Teve filho que nasceu no mesmo ano, né? Não. Quase, né? Quase. A diferença deles é de 1 ano e 3 meses, meses. 1 ano e 6 meses. E trabalhava, né? Eu era professora, eu tinha 200 horas aulas no estado. É E bem trabalhava na igreja também. Eu era vice-dirigente de ciclo de oração, eu era dirigente da campanha evangelizadora, eu era professora de escola dominical do departamento infantil, Meu que o Deus. pastor disse, como a maioria aqui são seus filhos, a senhora fica... Então, assim, mas... Metade da classe são seus filhos, você fica como professora. Justamente. Eu sempre estava no ciclo de oração infantil, na escola dominical, mas, assim, acalme seu coração que essa trajetória passa. Amém. E Deus honra o desejo Amém. do nosso coração, né? Então, assim, eu passei por esse períodozinho aí de 21 anos, de 22, de 23, né? E, assim, e eu queria ter muitos filhos. Deus disse, não tinha outra oração para você fazer, não? Quando eu disse que eu queria 10. Mas O provedor, né? É gratificante e a gente não tem de que ficar aflita. Uma vez eu estava muito aflita, adolescência, pensando no futuro. Que eu pensava, às vezes eu digo que eu sou hiperativa, porque eu pensava muito no futuro. Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Então, na adolescência, essa questão de estar na igreja, de desejar, se eles estavam lendo a Bíblia. Eu lembro que uma vez eu fiz um acordo com eles, se eles lessem a Bíblia antes de 1 ano, eu daria um presente de R$1.000. A senhora vai dar mesmo? Eu digo, vou dar. Mas era assim, uma forma de motivar eles a... Incentivá-los a ler. Incentivar a ler durante o ano. Geralmente, no começo do ano, a gente fazia um plano de leitura, né? Mas é gratificante e Deus vai nos ajudando passo a passo. Não queira viver, vamos dizer, o meu hoje e o de Keila hoje, né? É o dia a dia, só Amém. em você É verdade. Glória a desejar isso. E uma coisa que eu vi também na minha vida, vamos dizer, eu tinha essa vida corrida e eu sempre pedi a Deus. Eu não queria trabalhar, porque eu queria cuidar inteiramente deles, né? Porque eu tinha uma pessoa que cozinhava, eu tinha uma pessoa que dava banho, me ajudava, e ainda tinha meus pais, né? Porque depois foi que eu vim para cá, a mais nova tinha 1 ano e 6 meses, e o mais velho tinha 11 anos. Aí aqui eu só trouxe uma pessoa. E aí foi nesse período que Deus honrou o meu pedido. Que eu dizia, eu queria tanto ficar cuidando dos meus filhos, só que eu preciso também ajudar meu marido. Apesar dele trabalhar, ter um emprego bom, mas eu precisava ajudar ele. E aí aconteceu a transferência dele, de repente, para cá, a gente veio, e quando chegou aqui, eu pude ficar 12 anos sem trabalhar e sem perder meu vínculo com o Estado. Né? Só Deus faz isso. Só Deus. É Deus que faz. Não perdi o vínculo. É lógico que fiquei sem salário, né? Mas Deus me honrou. Eu não pedi isso a Deus e Deus me deu outros meios para que eu continuasse ajudando. Porque não é fácil. 6 filhos em escola particular, plano de saúde, vestes, remédios, óculos. Todos usavam óculos. Usam, né? Eu ia falar isso agora. Justamente. Então, mas Deus honra. Quando a gente coloca diante dele, né, mostra a ele essas necessidades, não almeja coisas que não estão ao alcance deles. Sempre mostrei eles onde eles poderiam botar o pé. Nunca estire sua perninha onde você não consegue dar o pé. Não queira olhar para o coleguinha, né? Por exemplo, meu amigo está de bolsa nova, eu tenho que estar de bolsa nova. Né? Naquela época não tinha celular na escola, né? Ele não se usava. Mas, por exemplo, bolsa, material escolar, não queira. Não, você tem o que seu pai pode lhe dar. E isso é honroso. Eu vivo a minha vida. Então, e eu sempre disse a eles, o que é fundamental? É você ter uma boa alimentação, é você ter uma boa escola, e você, na hora que adoecer, você ter uma assistência boa. Então, isso é fundamental. Agora, passeios, roupas caras, material escolar caro, isso é supérfluo, meu filho. Do jeito que você aprende com um simples caderno, e aquele que está aprendendo com um caderno de marca, você aprende, talvez você aprenda até mais com um simples caderno. Então, valorize o que você tem. Isso é importante. Amém. Então, a gente não pode... a minha concepção
achar que porque o primo deu um relógio de... eu quero que meu primo tem, eu vou me sentir menor. Não, você não vai se sentir menor. Sabe por quê? Eu sempre disse isso a eles, porque você é excelente. Sabe por quê? Você tem Jesus no seu coração. Amém. Então, você é a pessoa mais importante do mundo, é você. Amém. Eu lembro rapidinho, para não tomar muito tempo, uma das minhas filhas era uma festa na igreja. E uma festa sem ser congressos, né? Mas menina é menina, né? Ela é adolescente, aí ela chegou e perguntou ao outro, tu vai com que roupa? Eu vou com tal roupa. Aí a prima que estava lá também, eu vou com tal roupa. Aí ela abriu, eu não tenho roupa, como é que eu vou para a igreja? Eu não vou para a igreja. Aí eu chamei e disse, vem cá, Deus me ajudou que no sinal próximo onde eu morava, que da janela dava para ver, tinha uma menina e um menino, mendigando, né? Pedindo ali no sinal. Aí eu disse, você está vendo aqueles dois adolescentes? São adolescentes. Talvez tenham a mesma idade que você. Sabe quantas roupas eles têm? Nenhuma. Sabe quantos lares eles têm? Nenhum. Mãe, pai que ame, não tem. Agora, você tem um lar cheio de amor. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmão, você está cercada de amor. E, ainda por cima, você tem o céu para a sua morada eterna. E você, com esse monte de roupa aí, minha filha... O que é? Você vai para a igreja para mostrar a sua roupa ou para adorar a Deus? Isso é pecado que você está dizendo. Por isso que eu digo que eu fui general. Porque, às vezes, eu batia... Não, doía tanto que eu dizia, não precisa tudo isso. A senhora é tão profunda que, às vezes, vem cá. Olha o que está escrito aqui. A senhora vem... Não precisa apelar para a palavra. Aí, chega a gente depois, fica pensando, dói, não precisa tudo isso. Aí, pronto, ela fechou a porta do guarda-roupa, foi para a igreja e acabou. Então, assim... Esse alimento de se mostrar... Eu digo, eu não vou fazer dívida para comprar roupa, sapato, para mostrar quem você é. Não, a gente é o que a gente tem. Amém. E pronto. É uma gratidão que eu tenho a Deus, assim, muito profunda. Eu agradeço a Deus todos os dias, que as meninas, elas são gratas. Que é importante. Tudo, olha, uma canetinha que você chega e leva, assim, só em elas saberem que você lembra, elas comemoram tudo. Graças a Deus. Uma embalagem, um presentinho, elas não fazem essa questão, né? E nos dias de hoje a gente vê essa dificuldade, até porque na internet, olha, mãe, isso. Né? A pequenininha fica, compra isso pra mim, você compra isso pra mim, mãe. E eu digo, mamãe, não pode, olha, isso aqui é assim. Aí ela, tá certo. Ela, mas eu tenho aquele. Eu digo, pois é, não é parecido? Então, na volta a gente compra. Na volta a gente... Não, elas brincam hoje comigo. Na volta a gente compra. O senhor tem dinheiro quanto na sua conta? Quanto é que o senhor tem no Pix? Eu digo, homem, é a mesma coisa. Sabe o que o meu dizia? Eu dizia, mas a gente não tem dinheiro. Vamos para o shopping, mas a gente escolhia. Não, a gente vai para o shopping, vai olhar a loja de brinquedos, mas não vai comprar. E depois a gente preparado em casa. Vai brincar com tal brinquedo e depois o lanche também já estava definido qual era o lanche para eles, né? Aí tinha um que dizia, mas meu pai tem dinheiro. Eu disse, seu pai tem dinheiro? Não. Tem, que ele trabalha no banco. Eu digo, mas aquele dinheiro não é dele, não. Aquele dinheiro não é dele, não. Eu digo a elas também, esses dias a gente saiu para um piquenique e passa muita gente vendendo tudo, né? Aí a gente sentou, eu disse, olha, a gente tá levando uma cesta com tudo que a gente vai comer. Eu não tenho dinheiro. Eu já fecho logo, sabe? Eu mudo a expressão, só quem me conhece de perto sabe que eu sou... General. Eu sou durona. Tem que ser, eu sou muito simpática, mas tem horas que eu digo, olha, não tenho dinheiro. Eu não tenho o quê? Aí ela fala, dinheiro. Eu digo, pronto, vamos pedir o quê? Nada, mãe. Eu digo, pronto, a gente vai levar água, a gente vai levar tudo. Até a Nutelinha de vocês eu vou levar, que elas gostam, né? Mas não tenho. Aí, quando a gente chegou lá, eu fui com a cantora Jussiara Pimentel e outra amiga. Aí elas disseram, mulher, tu é terrível. Não tenho dinheiro. Aí elas faziam assim, olhando, mas elas nem pedem. Não pedem. Amém. Nunca me deram trabalho de fazer escândalo em estão loja, sendo essas coisas. Porque eu tinha ensinadas, medo. né? Eu tinha muito medo delas, sabe, dar escândalo. Porque criança, às vezes, você Claro. não controla, você Não. não segura. É outro ser humano, né? Que você está criando. Mas nunca, nenhuma Graças das a três Deus. fizeram isso. Graças a Deus. Hoje, né, a gente, assim, uma mãe como Ene, que ainda tem filha criança, né, 2 adolescentes, vocês enfrentam desafios que eu e Rosângela não enfrentamos. Qual é? O desafio das redes sociais. Os nossos filhos não tiveram esse acesso às redes sociais. Né? Às vezes eu digo a Tati, a Emanuel, né, que Natan já tem 6 anos, sobre o controle, não pode deixar à vontade, né? Tudo tem limite,
porque não pode tirar de tudo, porque a gente vive num mundo que a tendência, tudo que você for fazer vai ser através da internet, né? E eles não podem ficar obsoletos, eles não podem ficar para trás. Mas tem que ter esse controle. Então, eu sempre digo que as mães de hoje, elas vivem esse desafio, que no meu tempo eu não tive esse desafio. Tinha outros desafios, não era, Rosângela? Porque elas precisam estar juntas, né? Sim. Já que eles têm acesso. Claro. E eu sempre digo a elas, olha, eu não estou me ausentando durante a semana, né? Eu digo, Deus me chamou para uma missão, mas a maior missão é o meu lar, é a minha casa. Então, eu ir aqui na Rede Brasil, que eu vou e eu volto, né? Ir para um trabalho de círculo de oração, que eu vou e volto, é uma coisa. Agora, me ausentar para viajar, às vezes eu vou a partir da quinta, mas eu prezo a sexta, sábado e domingo. Para que possa dar assistência, durante a semana, né? é aqui, é na obra aqui, né? Vou para o círculo de oração, porque eu senti essa necessidade muito grande, e até para influenciá-las, né? Eu fui influenciada através de uma amiga para a círculo de oração. Minha mãe trabalhava muito, ela estava presente, mas depois que ela veio para o campo, né? Mas minha mãe, ela sempre trabalhou, então era difícil. Mas eu ia com uma amiga que era uma jovem, então ficou em mim. E hoje teve dias que minha filha não estava muito bem, não estava se sentindo inteligente, ela batendo assim na cabeça, eu sou burra, não sei o quê, eu não aprendo, tirando notas baixas. Ela teve dificuldade quando chegou aqui. Aí foi quando eu fui para Provérbios, né? Peguei lá e eu fui mostrando para ela que é do Senhor que vem toda inteligência, toda sabedoria. E eu disse a ela, você é capaz, mas, assim, foi muito difícil lidar com essa questão, né? E quanto às redes sociais, às vezes, quando elas excedem do horário que a gente determina, eu tiro o celular. 2, 3 semanas. Eu tiro, eu escondo. Então, eu não sei. Você colocou aonde? Eu escondo. Para ela sentir que Pra tem dar um limite, limites, né? Para dar limites. Para dar limite, porque mas que é desafiador, Não. Mas Amém. não se assuste, não se assombre, porque Deus nos ajuda e no final, né? Só precisa usar estratégias. Foi o que Joquebede fez, né? Colocando, porque ela usou estratégias. Ela não temeu o rei, mas ela planejou um plano. Então, toda mãe tem que ter um plano. Como eu vou não esconder do meu filho? Porque não adianta. Você não vai ter ele o tempo todo com você. Suas filhas hoje estão junto de você. Mas vai chegar o momento que elas vão para a faculdade, vão sozinhas, vão ter amigos, vai se casar, vai namorar e não está junto de mim. Sim. Mas elas precisam ter a convicção do que é certo, do que é errado, é do que elas pretendem, do que elas desejam, e sempre dizer a elas, a escolha é sua, porque Deus é superior, é soberano, mas Ele nos dá essa liberdade. Claro. Eu só vou para o céu se eu quiser. Verdade. Eu só escolho Jesus como meu Salvador se eu quiser. Verdade. Se eu não quiser, a gente vê na história que eu estava lendo de Jacó, quando o pai de Jacó, Isaac, ele desceu, aconteceu aquela fome, e ele desceu para o Egito. E Deus disse a ele que não estava nesse negócio. Mas Deus abençoou lá ele, né? Sim. Em Gerar. Ele teve fazendas, porque é a bondade de Deus. Sim. Teve as consequências, Claro. teve o prejuízo, mas Deus abençoou. Então, não é porque meu filho optou em não servir a Jesus que ele vai ter a vida dele. Deus não vai matar, Deus não vai... Não, Deus deixa, é sua. Agora você não vai herdar o céu, vai ter bênçãos que você desprezou, você não vai ter... E não vai estar alcançado, né? Não, você não vai alcançar. Então, mas é a vontade deles. Então, é sempre importante mostrar isso. E para quando eles estiverem só, eles saberem seguir o seu caminho. Mas, enquanto está no nosso alcance, aí eu tenho que usar estratégias, né? Mostrar a eles esse perigo do celular. Na minha época, não tinha. Eu lembro quando eu fui comprar o primeiro computador, né? Que começa a chegar a internet, computador. Aí eu disse a Oscar, primeiro eu que vou aprender a usar. Vou fazer um curso, porque eu preciso saber o que eles estão usando, né? Aí botei na biblioteca uma estratégia de frente para a porta, porque o que eles acessassem, se eu passasse, eu estava vendo, sem precisar estar. Está vendo o quê? Está vendo o quê? Então, como Joquebede fez, né? Uhum. De longe. Estou protegendo, vocês estão no meio dos crocodilos, mas eu estou de olho em vocês, de longe. Cada passo, né? E aí naquele tempo era Orkut.
Você é do tempo do Orkut? Lembro. Sou... Então, fui aprender o Orkut. Tinha uma Cityville, joguei Cityville, pedi as coisas, joguei. Para aprender. Para aprender e para ser amigo dos amigos dele, das amigas. Então, participei disso aí. A TV, diga, aqui em casa só precisa de uma TV. É um apartamento. Para que um apartamento com 2, 3 TV? Essa TV fica no meu quarto. Mas, mãe, fica, vocês podem assistirem à vontade. Aí, às vezes, queriam, né, do filme, estava bom, no meio do filme, aí Oscar, cada um para o seu quarto. Eu vou dormir. Aí eu digo, não, Oscar, deixa eu terminar o filme. Aí, às vezes, eu dizia, eu vou assistir com você. No primeiro capítulo, eu já estava dormindo, mas estava junto deles. Eles tinham certeza, a senhora já está dormindo? Não, estou ouvindo, é porque eu estou cansada. Eu estou de olho fechado. Estou de olho fechado. Mas, assim, participar disso, porque você vai só monitorando, não é proibir. Eu não gosto da questão do proibir. Tudo que é proibido é cobiçoso, né? É desejado. Gera essa expectativa. Por quê? O porquê? Então, siga e vá. Hoje tem a questão do celular. O que é que precisa? Esse controle. O que é que você está vendo? E mostrar. Não é, você não vai pegar em celular. Às vezes eu digo isso, né, aos meus filhos. Não proíba só que não pode. Por que não? Diga por que não pode, né? Por que não pode? Então, esclareça, mostre. Pronto, se você quiser, tinha um joguinho que com meu neto eu jogo também, né? Para estar junto, né? Teve um até, baixei, depois digo, como eu estou me passando para isso. Tira isso do meu celular. Ela faz isso também. Tira isso. Eu vi um dia. Aí eu estava lá com um joguinho que era uns... tipo uns monstrinhos, que um cobia o outro. E eu fui me sentindo mal com aquilo, sabe? Primeiro porque eu vi que ele botava e ele ficou com medo. Ele estava lá no chão e ele no sofá. Aí eu disse, o que é isso? Aí chegou lá, era esse monstrinho. Mas era interessante o jogo. Sabe que motiva você a passar para outra fase? Sim. Uhum. Só que eu comecei a... Isso aqui não tá legal. Aí eu chamei ele e digo, olha, não vou mais assistir isso, não. Sabe o que é que o vovô está sentindo aqui? Uma coisa ruim, eu acho que isso não é de Deus. Não, vó, não diga isso. Eu digo, acho que não é de Deus, não. Porque eu estou sentindo uma coisa ruim e você está com medo. Você sobe no sofá e fica de longe olhando para o jogo. Vamos, não. Então, assim, você mostrar o seu sentimento, o que é que você pensa, por que não é legal, o que pode levar aquilo. E não, você não pode assistir, me dê o celular, não sei o quê. Não, por que eu não posso? Você não pode? Claro. Aí eu digo a eles, agora, se você não deixa ele estar no celular o tempo todo, você também não pode estar no celular o tempo todo. Não é? Porque tem que ser a mesma medida, né? A mesma dose. É para servir de exemplo. De né? exemplo. O pessoal preparou uma surpresa para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Pai Senhor a todos, no próximo domingo é um dia muito especial. E esse dia me faz lembrar de um versículo que diz, que está escrito em Filipenses, capítulo 1, versículo 3, que diz: agradeço a Deus todas as vezes que lembro de você. Mãe, eu agradeço a Deus pelos ensinamentos que a senhora me deu, por amar a Deus, pela dedicação, pelas orações, enfim, tudo que a senhora representa para mim e para minha família. Todos os dias eu oro pela sua vida e que Deus conceda à senhora muitos e muitos anos de vida. Te amo. Fez Keila Parece lagrimejar. muito com a senhora, ele. Hoje queremos reconhecer o privilégio que é sermos seus filhos. É uma honra ser fruto do seu amor e alvo de suas orações. Ser o seu filho é ser abençoado com a segurança de um lar, onde o amor floresce como um jardim bem cuidado. É um presente de Deus crescermos sob a sombra da sua orientação, nutridos e alimentados por sua dedicação e fé. Você sempre foi um porto seguro em meio às tempestades da vida. Um exemplo de amor e bondade a seguirmos. Saber que não importa o que aconteça na vida, você lá estará de braços abertos e um coração amoroso. Neste Dia das Mães, queremos expressar a nossa profunda gratidão por sermos seus filhos. Obrigada por tudo que você é, por tudo que você faz e por todo o amor dedicado a nós. Que possamos honrar esse privilégio, vivendo uma vida que reflete o amor, a bondade e a generosidade que você nos ensinou. Te amo, manhã. 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 Nós te amamos e tenhamos um feliz Dia das Mães.
Hoje queremos reconhecer. Eita, Jesus. A senhora também, tá vendo? Este amanhã, vocês... Manhã, eu digo, gente, eu não aguento mais esse nome de manhã dentro dessa casa. A mãe dizia assim, seu nome doce, para de me chamar. Manhã, fulano, manhã, não sei. Eu digo, vocês têm pai, ele tá em casa. Eu dizia isso. Até hoje eu digo isso. Eles vêm manhã, eu digo, pergunta o pai de vocês só perguntam a mim? Aí eu digo, por que você tá me chamando tanto? A pequenininha, ela ontem, os irmãos viram lá na Rede Brasil como ela é. Espoleta. É, demais. Era, mãe, eu digo que eu tô entediada. Tô tediada. Aí agora é com o pai. Pai. É o dia todinho. Olha aí a Vitória, como foi que tu perguntasse? A maior alegria. A maior alegria. A maior alegria, as comemorações. As comemorações. Não tem nada melhor, mais lindo que Celebração você ver das filhos. vitórias. Foi, celebração das vitórias, é isso aí. Chegar nessa fase, né? Oi, mamãe. Oi, eu vim aqui, o nome das minhas irmãs, a desejar feliz Dia das Mães. E amo. E conseguiu. Meu Deus, É pegou muito ainda. gostoso. Pegou ela. Que né? coisa linda. Em nome das minhas irmãs. Agora, pra gente terminar, aquele acordo que a gente fez lá no início, de cada uma descrever a maternidade com uma frase. Eita. Quem começa? Eu posso começar, né? Já que a ideia foi minha. Eu quero resumir, né? Para todos os nossos queridos que estão nos assistindo e para quem está aqui, a maternidade é um eterno aprendizado. Ser mãe é aprender sempre. Amém. A maternidade para mim é força, coragem e dedicação. Amém. E para mim é entender, né, e assumir o dom da criação de Deus, de gerar a maior dádiva e aprender a amar incondicionalmente todos os dias. É você amar sem fronteiras todos os dias. Amém. Quero agradecer às senhoras por ter aceitado o convite de estar aqui conosco neste dia para falar um pouco sobre a maternidade de um ponto de vista cristão, né? Quantas vezes lá fora, como já foi dito aqui hoje, esse momento é distorcido, mas hoje, à luz da palavra de Deus, as senhoras debateram e falaram qual é o real sentido de ser mãe, de vivenciar essa dádiva que Deus deu às senhoras. O privilégio é das senhoras. A gente não aguentaria homens nem um terço da maternidade, da gestação, porque às vezes até eu me olho e muitas vezes eu fico impaciente, porque Tati, minha esposa, ela vai falar com Natanael e ela fala de um jeito diferente, porque é o jeito que Deus deu à mãe, que não deu a mim como pai. Estratégia. Não, e muitas vezes eu me vejo e digo, meu Deus. E olha que eu sou até tranquilo, não sou tão alvoroçado, não, eu converso, eu brinco. Ela sempre diz que ficou muito surpreso como eu, desde Tati, quando ele nasceu, Natanael nasceu, eu ajudo Tati, eu botava para dormir, e ela de madrugada acordava para amamentar, eu botava para arrotar, e muitas vezes ele não queria dormir de madrugada, eu pegava, levava ele para mim, deitava com ele do meu lado, num colchãozinho no chão, para ela poder dormir e passar a noite toda. Eu vivenciei tudo isso, mas em momentos, eu fico como a irmã Wendy disse, mãe, aí ele começa, pai, não sei o quê, 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 que eu digo, oi, pai, oi. Eu até brinco, aí ele cai na risada, mas assim, Deus deu a vocês esse privilégio, que não deu a nós. É uma dádiva de Deus. Eu agradeço a presença das senhoras, de trazer essas experiências. Eu acredito que muitas mães que estão nos assistindo vão aprender e ser edificadas. Você seja edificado neste dia e obrigado a todas. Amém. Que Deus abençoe. Agradecemos. Eu que agradeço de coração. Amém.